Então, é interessante, né? Porque tem uns trabalhos, inclusive também do Fernando Henrique Cardoso, que nós entrevistamos, que ele fala desse capital associado, né? Desse capital dependente, né? Das grandes corporações americanas, europeias, que se formou. E que no Brasil não havia uma elite, né? Uma burguesia talhada, né, para assumir os destinos da nação, que ela pegava o seu quinhão, se articulava lá com as grandes empresas lá de fora, e tá bom demais, nós tocamos o barco assim. Então, como é que vocês veem? Vocês acham que aí também tem uma origem? Porque dessa dependência nossa do mundo externo, porque a gente, mais uma vez, o que está segurando a nossa balança comercial é a questão do agronegócio, né? Do chamado agronegócio, né? Então, como é que vocês veem? A gente tem, porque nós somos consumidores de tecnologia, né? Então, se o Schumpeter coloca que a questão da inovação tecnológica, esse salto qualitativo, né, da produção, de sair à frente, fazer frente ao mundo, a gente vê agora, por exemplo, a questão da inteligência artificial, a China, né? Olha só, derrubou, né? Derrubou as ações das grandes empresas americanas. Cara, que rasteira, né? Que rasteira. O chinês está trabalhando lá, quietinho, tranquilo, né? Então a gente percebe como é que vocês observam o Brasil como player nessa questão tecnológica em relação ao mundo. Bom, se me permite, Bruno, para responder essa questão, Fábio, a gente, como economista, a gente nunca fala sim ou não, a gente fala depende, né? E como um bom economista, a gente normalmente é uma pessoa prolixa. Então, se me permitir, eu vou fazer só uma pequena digressão para a gente poder entender como o Brasil se localiza hoje no mercado tecnológico a Ótimo. partir da sua história de industrialização. Que eu acho que também vai encaixar um pouquinho do que o Bruno vai falar um pouquinho do Schumpeter e sobre as teorias de Furtado e dos cepalinos como um todo. E eu acho que a partir desse refinamento, desse resumo, a gente consegue ter mais arcabouço teórico para discutir o hoje. Então, só partindo de uma breve revisão, tentando ser o mais breve possível, tá? Pode me cortar, por favor, se eu estiver muito prolongado. O Brasil, ele tem um aspecto de desenvolvimento tecnológico ou barra industrial que nós podemos entender a partir dos anos de 1900, né? 1901 a 1929, a primeira fase, ou seja, aquela fase que foi baseada em produtos agrícolas, onde a hegemonia do capital político estava nas mãos dos agricultores. Então, nessa fase dos primeiros 30 anos do século XX, nós entendemos que a indústria estava nascendo, já havia uma base industrial de bens de consumo não duráveis que estava sendo pugenciada, e a partir da década de 30, ou seja, a partir da crise de 29, é que nós temos um turning point, né? Ou seja, uma reviravolta do quadro político e econômico através da crise de 29. No Brasil, no governo de Getúlio, a gente passa a subsidiar ainda o setor agro, mas passa a ver agora o setor industrial, mas a sua classe burguesa industrial, que agora toma, né, as decisões políticas no Brasil, como uma via de progresso tecnológico e progresso de desenvolvimento econômico, como já havia acontecido décadas atrás em outros países da Europa. Então, a partir de 29, nós temos o que um segundo chamado ponto, ou uma segunda fase de desenvolvimento industrial no Brasil. É a partir dessa fase que nós conseguimos, ou iniciamos a produção de bens duráveis, bens intermediários e bens de capital. Ou seja, é a nossa indústria com subsídio, com uma intervenção estatal muito forte, mais capital estrangeiro, consegue construir uma base de um parque industrial mais complexo. O que acontece de 30 até 80, basicamente, que é essa segunda fase mais pujante de industrialização? Nós temos uma política chamada ISI, ou a industrialização por substituição de importação. Essa política que os cepalinos depois trabalham bastante durante a década de 50 e 60 como uma via possível de alcançar o desenvolvimento, é aonde vai consubstanciar o nosso bem de capital durável e o nosso bem de capital intermediário, os insumos mais complexos, o talhar a nossa indústria tecnológica a partir desse momento. Já na terceira fase, após a crise do petróleo, na década de 70 e 80,
e o Consenso de Washington em 89, nós temos uma outra virada. O que antes fazia parte do PIB, que era a taxa de crescimento industrial, ou seja, a nossa produção industrial sendo a ponta firme do nosso crescimento de PIB, nessa segunda fase da industrialização, na terceira fase ela deixa de novo essa importância na composição do PIB, partindo para quê? Para o setor de serviços e de volta ao agro. O consenso de Washington de 89, ou seja, aquelas políticas restritivas de contenção fiscal, de aumento da taxa de juros, de livre câmbio para os países periféricos, essa virada política econômica que se dá no mundo, nessa nova divisão internacional do trabalho, entra aqui no Brasil de que forma? A indústria sai do seu escopo de princípio, de principal motor de desenvolvimento e volta ao comércio e serviços. Então, nessa terceira fase, a indústria sai dos arautos, né, do principal personagem desse trama, e aquele avanço tecnológico que até então se dava, ele foi interrompido por muito mais liberalização do nosso comércio, por privatizações e por essa internacionalização do nosso mercado interno, que é o que o Bresser Pereira defende, né? Inclusive, vai dar as bases da nossa doença holandesa. Então, essas três fases que passou o nosso Brasil, né, a história do século XX até o início do século XXI, ele vai dizer basicamente aonde nos encontramos hoje. No Brasil, nos BRICS, que você citou anteriormente na nossa conversa, né, antes de começar aqui o programa, né, você perguntou sobre o BRICS, como o Brasil se encontra. Bom, dos BRICS, no início do século XXI, o Brasil poderia se colocar como a principal potência, uma das principais potências, né, macroeconômica, comercial, econômica, etc. Hoje não. A Índia já lançou um satélite, já lançou as bases de uma tecnologia espacial. Nessa corrida espacial, o Brasil já perdeu há muito tempo. Na segunda fase que eu citei agora há pouco, do desenvolvimento industrial de 30 a 80, o Brasil crescia na produção industrial quase 9% ao ano. É. Hoje, crescer 1%, ou seja, menos que a média de crescimento populacional, já é muito. Então, o nosso voo